bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Raquel Alves do Terapia de Casa e hoje nós vamos começar uma linda e longa jornada em rumo ao autoconhecimento e à espiritualidade. E eu estou em ótima companhia desta linda jovem que também vai se apresentar. Olá, eu sou a Laís Regina e hoje nessa sessão a gente vai falar especialmente sobre o KEV. E eu trouxe aqui algumas perguntas, tá, Raquel? Vamos começar falando um pouquinho pro pessoal o que é o KEV. Bom, o KEV, ele é a sigla de uma pergunta essencial para quem busca o seu conhecimento, para quem busca saber sobre quem ele é. Então, o KEV, ele é justamente o símbolo, a sigla da pergunta quem é você? Que a maioria de nós passamos a vida inteira e não conseguimos responder esta pergunta. Às vezes nós conseguimos falar do outro, né? Falamos dos nossos companheiros, dos nossos pais, das pessoas que convivem conosco. Mas nós não conseguimos, de fato, quando é para nós falarmos de quem nós realmente somos, nós não conseguimos. Por isso que a pergunta essencial fica no ar. Quem é você? Que bacana, hein? E aí, vocês sabem quem são vocês? Raquel, como idealizadora, né, do método KEV, você criou essa jornada, né? Mas como você chegou nesse método, né? Qual foi o passo a passo até você chegar no KEV? Laís, eu cheguei no KEV por um período muito difícil que eu passei na minha vida. Foi um período de que eu quase mesmo morri. Foi quando eu estava passando por um acúmulo de sofrimentos e eu não parava para resolver aquilo, né? Então, eu tenho várias formações na área das terapias holísticas, mas nenhuma delas era capaz de dar respostas para a minha dor, que na verdade o inconsciente também camufla muito, né? A nossa real dor, a dor que nos move. E aí, quando eu passei por um episódio de luto, foi de uma pessoa muito, muito querida para mim, né? Foi de uma pessoa da minha família, que culminou num profundo sentimento, assim, eu tava perdida. Sabe quando você sente um vazio existencial? Você sente aquela angústia que nada dá respostas para aquilo? E eu me lembro que eu tava também num processo ali de muita culpabilização. Eu estava acumulando fracassos na vida, digamos assim, na minha vida pessoal mesmo, né? Afetiva. Só que eu não parava para olhar para isso. Olhar para fora é muito mais fácil, né? Dói menos. E quando eu me deparei com este luto, eu vi que eu estava acumulando, na verdade, vários outros lutos. Eram ciclos que eu não conseguia fechar. E aí, quando eu consegui sair deste fundo do poço na qual essas perdas, né? Esses lutos me levaram, eu consegui entender que é possível sim. A partir do momento que você se descobre, que você sabe quem você é, você abre espaço também para que a espiritualidade faça parte da tua vida. E embora eu sou uma mulher de muita fé, eu não conseguia pôr em prática aquilo que de fato é necessário que a gente efetive na nossa vida diariamente para que a gente possa viver a espiritualidade. Então o KEV vem disso, ele vem de um grande evento de sofrimento e acúmulo, né, das minhas dores que eu não parava para resolver. Você respondia a tua pergunta? Legal, Laís? Bacana. E se a gente for parar para pensar, muitos de nós, né, talvez assim, carregam dores, sofrimentos passados que a gente não sabe da onde vem, né, o porquê que a gente passa por aquilo. E aí acaba que a gente, né, igual você, quase chegou à beira da morte por causa disso. Que legal. Então, você, né, para chegar no KEV, você passou por uma profunda dor que quase te levou à morte, e o KEV, né, o resultado do KEV saiu disso daí. E por que você quis compartilhar isso com as pessoas? Olha, justamente pelo fato de que eu sei, porque eu atendo pessoas, eu lido com gente desde os meus 20 anos de idade, desde quando eu era comerciante. E a gente sabe que as pessoas sofrem muito e que elas se apegam ao sofrimento. Então eu entendi o seguinte: se eu cheguei ao ponto de superar tudo aquilo que eu vivi, que na verdade, Laís,
eu tive desejo de tirar minha própria vida, né? Tinha uma voz dentro de mim que dizia, você não vale nada, você não é amada, você não tem valor nenhum, vai lá, faz uma besteira contra a sua vida. E eu tive que ser muito forte nesse momento. Eu me levantei, me posicionei pela fé que eu carrego, de que eu não faria isso contra a minha vida, que eu usaria a minha vida em prol de algo muito maior. E foi quando eu decidi, depois que eu passei por todo este processo, eu decidi compartilhar com mais pessoas, como se eu fosse mostrando o caminho, dizendo, é por aqui. Né? Aqui é possível a gente se libertar do sofrimento, descobrir quem somos nós e vivermos de fato da nossa essência. E não do falso eu, da falsa ideia de quem nós somos, que é sempre criada pelo mundo externo, né? É sempre criado pela aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Então, eu precisava me conhecer. Eu já estava devendo isso para mim. E eu não queria que a minha existência passasse por aqui, né, por este mundo, sem que eu deixasse a minha marca. Então, eu falei, eu vou fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Que legal, bacana mesmo. E, assim, para poder fazer essa jornada, esse passo a passo... Por exemplo, se uma pessoa quer se autoconhecer, está passando por alguma dificuldade e ela já está no basta ali da vida dela e ela se depara com esse método, né? Qual que é o passo a passo, assim? Como que é na prática isso? Como que é esse método? Lá dentro você tem um curso, né? E como que a pessoa passaria por esse curso? Isso. Laís, na verdade é uma jornada. Eu falo que é uma jornada de autoconhecimento, que nesta jornada nós vamos limpando as manchas que nós criamos na nossa identidade. Nós temos uma essência, ela é divina, que nós falamos que é a nossa centelha divina, né? A nossa vida tem uma origem que é espiritual, que é do nosso Pai Criador, que é Espírito. E que quando nós encarnamos aqui neste mundo, nós passamos a viver das coisas mundanas, né? Então, nós passamos a desconectar, vivermos desconectados do nosso espírito criador. Então, nós passamos a experimentar a vida pelas questões almáticas, que são as nossas emoções. E nós passamos a julgar as coisas, né? Então, quando eu falo assim que eu criei este método ele está elaborado em módulos. E esse módulo, cada módulo vai conduzindo a pessoa a dar alguns passos em direção ao saber quem ela é. Então nós começamos lá a divisão dos módulos, nós começamos primeiro dando o nome do primeiro módulo de o fósforo, que é onde nós começamos a acender um pouquinho ali as luzes para que a pessoa enxergue um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu sofrimento, sobre aquilo que condiciona ela a ser como ela é, né? Como ela se posiciona na vida. E depois passamos por um outro módulo, que é o módulo da vela, onde a gente dá um pouco mais de informação, a pessoa vai se descobrindo ali quais são as crenças que vão norteando a vida dela, as decisões dela, até que vamos caminhando em direção ao módulo que é o módulo da lâmpada, ou seja, nós vamos enxergar um pouco mais, nós vamos dar um pouco mais de visibilidade àquilo que estava escondido lá no nosso inconsciente. Tem alguns exercícios que proporcionam isso. E por fim nós chegamos ao último módulo, que é um módulo chamado O Sol, que é um módulo onde a pessoa de fato ela descobre quem ela é, né? Então a gente trabalha muito a espiritualidade no último módulo, que é justamente fazer esse caminho de volta para casa, esse caminho de reconexão com o nosso Pai Criador. Legal. Então por isso que ainda o podcast é isso, gente. É o autoconhecimento com a espiritualidade. E é justamente o que você vai encontrar lá dentro da jornada do Kevin, né? E eu até vou fazer um parênteses aí nessa sua fala, Laís, porque assim, eu só consegui... por que eu deixei o módulo da espiritualidade por último? Porque foi só quando eu consegui descobrir quem eu era, eu entendi que eu não era as afirmações que as pessoas lançavam sobre mim, que, por exemplo, eu passei a vida inteira acreditando que eu era uma pessoa difícil. Então, é lógico que eu ouvi isso a vida toda, então eu construía situações, para mim, que eram situações difíceis. E eu era vista pelas pessoas que se relacionavam comigo, como a Raquel é uma pessoa difícil. Ou seja, aquela minha crença construiu a minha realidade.
né? Então, só pelo fato de eu estar deixando a espiritualidade por último, é porque somente quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente realmente se reconhece e a gente se acolhe e a gente se abraça e a gente deixa toda aquela dor que dirigiu toda a nossa vida existir, a gente dá um espaço para aquela dor de fato pertencer à nossa história, porque foi ela, né, todas essas dores que me construiu. Eu não posso me destruir em razão da dor, eu preciso me fortalecer. E aí, cada vez mais que eu chego perto de quem eu sou, mais perto de Deus eu estou, mais perto do meu Criador eu me encontro. Por isso que a espiritualidade faz parte, não tem outro jeito de chegar até, né, a nossa fonte criadora, que é a fonte da vida, que é eterna, se nós não passarmos primeiro a esse processo do autoconhecimento, da autodescoberta. Que legal. E qual que é o tempo desse processo de cura, assim, interna, né? Como que a pessoa vai saber se para ela está funcionando? Laís, nós já temos aí a primeira turma, né, do método KEV já formada, e a gente pode ver a diferença que o processo faz na vida de cada um. Temos alunos lá que está com 3% de conclusão, tem outro que está com 10%, tem outro que está com quase 90%. Então, assim, vai variar de acordo com aquilo que a pessoa de fato busca, porque logo no primeiro módulo, né, no que é o módulo do fósforo, a gente tem uma aula que fala assim: você quer ser curado? Porque eu até menciono lá aquela passagem que Jesus se apresenta ao paralítico do poço de Betesda, né, onde Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E ele começa a dar um monte de explicação, um monte de história. Ai, Jesus, é porque eu tô aqui há quase 38 anos e ninguém me leva, e toda vez que chega a minha vez, toda vez que a água desse poço se agita, não tem ninguém para me levar, sempre passa alguém na frente. E Jesus falou: olha, eu só tô perguntando se você quer ser curado. Por isso, esta foi uma das primeiras aulas nossa, para que a gente já jogue a pessoa que estiver lá, né, usando do nosso método, para que ela compreenda que olhar para si e querer de fato a cura, ela vai se deparar com muitas dores, né? E ela vai começar a dar justificativa, dar explicações, vai querer culpar os outros, assim como o paralítico do tanque de Betesda fez, né? Então, essa é a nossa proposta, Laís. Falar que tem um tempo, nós não podemos dizer qual é o tempo que uma ou outra pessoa vai utilizar, né, deste processo, mas nós deixamos a jornada aberta para o acesso de 1 ano, para que a pessoa tenha tempo, porque às vezes ela assiste uma aula e a aula vai jogar ela numa profunda dor, e ela precisa de um tempo para elaborar essa dor, para acolher essa dor, para chorar, para se esvaziar de todo aquele conteúdo que bloqueou ela durante a vida inteira. Então, o tempo é a pessoa que vai fazer, por isso nós deixamos o acesso aberto, né, a jornada para quem adquire de 1 ano, 12 meses de acesso. E nós também damos o suporte, tem um grupo no WhatsApp e tem os comentários em cada aula que a pessoa pode fazer, acionando a nossa equipe de suporte para que a gente possa dar um feedback ali das dificuldades ou dos relatos que a pessoa queira compartilhar em cada aula. É uma sessão de terapia aí pro ano todo. Por isso que a terapia é de casa, Legal. Né? Pensando nisso, justamente, nós começamos o Terapia de Casa em 2020, que foi o ano da pandemia, onde a gente não podia o contato mais presencial, né, o contato físico, aglomeração de pessoas, e nós tivemos a ideia de fazer encontros semanais online, onde nós atendíamos pessoas, onde a gente partilhava histórias, a gente escolhia um tema e foi muito legal. Depois que passou a pandemia, nós começamos também em um bairro da cidade fazer alguns encontros, que foi muito legal também, mas depois eu passei a não dar conta mais dos atendimentos individuais, e aí passei por este processo, e aí quando veio, né, esta inspiração divina de compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Legal. Então, o KEV é como se fosse uma receita, né? Que tem que respeitar você, as suas orientações ali, e são compostas, né, com um exercício
que a pessoa faz também, né? Lá você tem os exercícios para ela fazer, além das aulas. Sim. Laís, nós temos as aulas teóricas, onde nós explicamos, por exemplo, a aula sobre você está resistindo a crescer. Né? Você ainda está naquele teu mundo infantil, criando historinhas justificativas, você vive ali um triângulo dramático, onde na mesma história você ocupa 3 funções. Você se sente vítima, então, todo mundo te fez mal, você fica passando por coitadinho ali, ou você acusa as pessoas, né? Ou então você tenta salvar todo mundo, porque coitado das pessoas. Então, você vive um triângulo de drama, né? Que a gente chama que é um triângulo dramático. Então, nessa aula, a gente também faz um exercício para que a pessoa não resista em crescer, porque crescer dói, vamos falar bem a verdade, olhar para dentro de nós e olharmos as nossas falhas, as nossas dores, sem culpa, apenas acolhendo a nossa história, né? Porque todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, nossos lutos, tudo isso nos constitui, mas nós não podemos deixar que tudo isso nos domine, nos paralise, controle a nossa vida. Nós precisamos ter controle sobre a nossa vida, mas também precisamos deixar cada coisa na sua devida gaveta. Nós não precisamos ficar com a gaveta do sofrimento aberto a vida inteira. Chega um momento que aquela gaveta precisa ser fechada, e é nisso que a gente apoia a pessoa que está fazendo ali a terapia de casa a encontrar, né? Encontrar essa gaveta, limpar essa gaveta e fechar essa gaveta. Então existem as aulas teóricas e muitos exercícios práticos, inclusive nós utilizamos em alguns exercícios frequências secretas utilizadas pela NASA, pela CIA, né, que são a inteligência norte-americana, e que leva a pessoa a ter os seus desdobramentos astrais, para que ela possa, de fato, ser conduzida à sua cura. O inconsciente precisa dar lugar ali para esse espaço de cura acontecer. Legal, e a pessoa tem que estar muito disposta e muito aberta para isso, né? Porque ela pode encontrar muitas questões que até mesmo não pode nem lembrar mais, né, no atual momento, e talvez vai desencadeando, né, alguns traumas que ela teve, que hoje resulta em alguma doença, talvez, né, e ela vai saber disso por causa que lá atrás ela passou por isso. Laís, é bem bacana você tocar nesse assunto. Por quê? Porque toda doença física, antes, ela foi emocional. Ou seja, a nossa mente não dá conta de lidar com aquilo, que é o que estava acontecendo comigo. Eu adoeci muito, eu passei por uma bateria de exames, porque o meu corpo adoeceu. Eu não estava mais conseguindo lidar com tudo aquilo. Além de que eu estava em sofrimento psíquico, as minhas emoções estavam completamente ali abaladas, né? Eu estava muito machucada com tudo que eu vivi a minha vida inteira, com todas as perdas, porque tem situações, Laís, que a gente vive que nos sepultam vivos. E eu estava vivendo muito isso. Cada fim de relacionamento que eu estava vivendo, eu tinha que sepultar um pedaço de mim ali. Então, isso que você coloca é bem interessante. É este o caminho. Nós precisamos olhar para dentro, porque o nosso inconsciente guarda tudo. Você falou que às vezes a pessoa não lembra e tal, mas é isso. No nosso consciente tem lembranças, o nosso inconsciente tem memórias. E as nossas memórias estão bem ocultas, como aquele bloco, né, de gelo que a gente sabe que o Freud utilizou para falar da mente consciente e da mente inconsciente. Então, aquela parte que está da superfície para fora é o nosso consciente, é aquilo que a gente lembra do nosso cotidiano. São memórias que a gente acessa, são lembranças que a gente acessa a todo momento. E já aquela parte do bloco de gelo que está submersa, que está mais profunda, ali sim é o nosso inconsciente, onde guardam as nossas maiores lembranças, mas que a gente não tem acesso, porque nos causam dor. Por isso nós vivemos condicionados a deixar que o nosso ego, né, que é o nosso mecanismo de defesa, a gente cria um personagem ali para que a gente possa sobreviver às dores que a gente que a gente confronta no decorrer da vida inteira, né? Legal. E Raquel, você falou, né, sobre o último módulo, que é sobre a espiritualidade. Como que você trata a espiritualidade dentro do KEV? Então, Laís, a espiritualidade, ela é um caminho de volta para casa.
O que seria esse caminho de volta para casa? Aí eu uso muitas passagens, né, bíblicas, onde eu falo do filho pródigo, que tinha tudo na presença do pai, né, na casa do pai, mas que resolve viver a vida do seu jeito, do seu modo. Ele resolve pedir a sua parte da herança de maneira antecipada, porque herança, nós só sabemos que só tem direito à herança aquele que tem os seus pais já falecidos. Mas ele, né, naquela soberba, no orgulho de conhecer, de experimentar a vida mundana, ele pede a antecipação dos seus direitos, né, dos bens, e o pai acata, o pai acolhe, e o pai dá a parte dele da herança. E assim acontece com a gente também. Nós temos a nossa fonte de vida, que é Deus, que é o nosso divino Criador, que é essa fonte infinita, né, de sabedoria. E só que nós, depois que o homem experimenta o julgamento, né, que come do fruto da árvore proibida, que é a árvore do conhecimento, que é justamente o julgamento. A gente passa a julgar que aquilo é bom ou ruim para mim. E aí isso nos distancia do Criador, porque o Criador não tem julgamento. Para o Criador o fato é apenas um fato, somos todos filhos. Então se você errou, Laís, você vai ser acolhida, e se eu errei, eu também vou ser acolhida. Não importa se eu errei com você ou você errou comigo. Nós somos todos filhos de um único Criador. Então, quando eu falo sobre esse de volta para casa, é esse caminho de reconexão espiritual, de nós sabermos orar em espírito e não orar de maneira almática, pedinte, não colocando as nossas emoções, pedindo para que Deus resolva isso, Deus resolva aquilo. Pelo contrário, nós vamos entregar a nossa vida a Ele e que Ele vai nos guiar, assim como faziam, né, os patriarcas, né, os homens mais conhecidos da fé que a Bíblia traz, né, que é José do Egito, Abraão, dentre outros aí, né? Inclusive eu cito muito Jesus também, para que a gente possa compreender que nós, sem a nossa espiritualidade, nós apenas existimos. E a partir do momento que a gente consegue se conectar espiritualmente com o nosso Criador, tudo muda, a nossa visão de mundo muda, porque nós passamos a saber que nós somos essência, que tem uma faísca divina em nós, que tem uma centelha divina que habita em nós. Muito antes de nós pensarmos em nos relacionarmos aqui, né, neste planeta, com os nossos pais, né, que são as primeiras pessoas que nós nos referenciamos ao nascermos, mas que no decorrer da nossa vida nós vivemos julgando tudo que a gente experimenta. E eu levo, né, essa espiritualidade, ela é trazida no último módulo, justamente mostrando isso, que se nós quisermos de fato sermos felizes e alcançarmos a plenitude, a vida plena que Jesus veio nos falar, nós precisamos dar espaço para que a nossa essência viva e que Deus viva através de nós, para que a gente consiga alcançar a plenitude e a vida eterna. Legal. E é legal também porque se a gente vê nas passagens, né, tem muitas histórias que a gente pode relacionar com o Kevin, né? Que nem, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, né? Porque o dela não... além dela ter passado a vida inteira quase buscando, né, remédios, médicos, só que... E ela tinha uma fé inabalável, né? E foi só ela ter tocado lá em Jesus que curou tudo. Então, assim... que eu falei da espiritualidade, né, no quarto módulo, a pessoa precisa, ou assim, se ela não tem uma fé, se ela ainda não sabe exatamente o que é isso, quando ela passa ali por esse módulo, como que ela pode ser afetada? Na questão da fé, Laís, cada um vai ter o seu processo. Eu acredito em algo que foi o que não me deixou cometer um ato extremo contra a minha vida. Foi essa fé que me movia, porque eu sabia que eu sou filha de uma fonte que é puro amor. E eu dizia, por que eu não estou experimentando o amor? Por que eu sinto esse desamor? E era isso que dilacerou a minha alma, como eu te falei, me sepultava viva todas as vezes que eu tinha que terminar um relacionamento, fosse ele no âmbito das amizades, fosse ele no âmbito afetivo, familiar, inclusive. Eu tive alguns rompimentos familiares que eu quase morri.
Mas por quê? Porque eu era dependente emocional, né, de tudo isso. Eu vivia de maneira almática mesmo, buscando nas minhas emoções justificativas, acusando todo mundo. E eu não conseguia entender quem eu era. Porque quando a gente fala de espiritualidade no método Kev, nós levamos as pessoas ao conhecimento do seu propósito primário, e depois do propósito secundário, e depois do propósito supremo. Então todos vão ter as mesmas informações. Agora, o que cada pessoa vai fazer com as informações que tiver vai depender de cada um. Indiferente da sua religião, porque a gente não trata de religião em nenhum momento, mas nós tratamos do fortalecimento da nossa fé num Criador que é único, né? Ele criou tanto a mim como a você. Então somos parte de um todo, e eu levo as pessoas a conhecerem isso mais a fundo, levo elas a esse mergulho, né, para dentro de si, para que se reconheçam como filhos do Criador. Legal. E Raquel, a pergunta, né, do Kev, você consegue responder quem é você hoje? Absoluta certeza que sim, Laís. Hoje eu tenho uma visão muito mais despida, né, de mim, sem máscaras, sem justificativas de nada. Consigo falar das minhas dores sem sofrer. Antes eu falava qualquer coisinha do meu passado, eu já sofria, eu já chorava, eu era apegada. E eu tinha muita culpa também das coisas que não saíam muito bem na minha vida. Eu ficava me questionando do porquê. Tanto que eu desenvolvi depressão, ansiedade, associada com sintomas de pânico, que é uma coisa assim, olha, perturbadora. Eu não desejo pra ninguém. E eu vivi 9 anos essa vida, né? Entre idas e vindas a médicos, a pronto atendimento, porque as crises sempre davam na madrugada e era horrível. Mas eu consegui superar. Então hoje eu tenho claramente a convicção de que eu sei quem eu sou. Então isso pra mim já acho que assim, a minha existência hoje já faz sentido, porque eu consigo saber quem eu sou. Que legal. E aí a gente acaba, quando a gente se conhece de fato, né, sabe da nossa essência, claro que os problemas não vão, né, acabar. A gente sempre vai ter algum problema aqui, outro ali, só que no meio dessas circunstâncias, das turbulências, né, da vida cotidiana, a gente consegue passar com mais leveza, né? A gente consegue ver as questões com outros olhos, né? Não sempre só com sofrimento, né? Eu costumo falar que a consciência, né? A consciência nos leva a olhar para tudo, absolutamente tudo, com uma explicação. E quando você coloca amor nesse olhar, quando você olha para tudo aquilo, você sente algo que Jesus veio falar que era tão imprescindível para as nossas relações, né, humanas, que é a compaixão. Então, quando você consegue olhar com compaixão para a tua história, para a tua dor e para a dor do outro semelhante, é lógico, Laís, que a gente vai sempre para o mais, que a gente progride, a gente evolui e que a gente vive de uma forma diferente, muito mais saudável, né? As doenças mentais, os transtornos mentais vão dando lugar ao que é saudável. Então eu acredito muito que a consciência, ter consciência, é estar em plena presença de quem você realmente é, entendendo que você tem um propósito aqui e que este propósito agora vai se realizar, porque você sabe quem você é, então você passa a saber também o que você precisa fazer para realizar o seu propósito. Legal. Raquel, e como que a gente consegue enfrentar as ilusões que, vez ou outra, nossa mente cria? Então, eu trato muito disso lá dentro do módulo, né, do método Kev, em um dos módulos, que eu não vou me lembrar, acho que é do terceiro para o quarto módulo. A gente fala muito do falso eu, que é o nosso condicionamento mental. Aquilo que a gente conhece durante toda a nossa vida, toda a nossa vivência, todas as nossas experiências vão sendo moldados. Então, assim, eu passo a funcionar a partir do meu ponto de vista, que tem referências em tudo aquilo que eu tive de experiência. Então, às vezes, Laís, eu passo pela mesma experiência que você, mas você encara de um jeito e eu encaro de outro. Por quê? Porque eu tenho crenças,
né, sobre tudo aquilo que eu vivi, eu coloco ali um peso maior de emoção, de sentimento, e você põe um peso menor, porque aquilo não significou tanto para você como significou para mim. Não teve tanto impacto para você como teve para mim. Então, é isso que é legal, sabe? Essa desconstrução deste falso eu. Porque o que seria esse falso eu? É um condicionamento mental, né? Você acredita, sabe aquela musiquinha? Eu falo assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Isso é uma ilusão. Quando você fala dessa ilusão, eu acreditava que eu era uma pessoa difícil. Então eu construía situações onde eu provava para mim mesma que eu era difícil. Por quê? Porque eu era condicionada a acreditar naquilo. E eu, na verdade, eu não sou nada disso. Quando eu entendi que tem uma essência pulsando em mim, que existe muito antes deste falso eu ser construído, daí, cara, eu matei a charada, eu falei, agora eu vou pra cima, vou viver, vou cumprir o meu propósito, vou me alinhar a este propósito. Até as orações que eu faço mudou muito, que antes eram muito pedintes, Deus me ajuda nisso, me faz isso, mas eu percebia que as minhas orações eram orações assim de uma consciência mundana e não de uma consciência divina, né? A consciência divina, ela nos leva a ter uma conexão com algo muito superior, com uma força de uma inteligência infinita que muitos desconhecem ainda. E todos daí estão sendo chamados para este novo momento, para essa descoberta de quem é você. Se você descobrir quem é você, sem elencar as coisas que você faz, né? Eu sou assistente social, eu sou terapeuta, eu sou mãe do Eduardo. Não, se você for por essa linha, você não sabe quem você é. É apenas o que você faz. Então a gente passa a vida inteira com essa mentalidade escrava. E é por isso que a gente desconstrói essas ilusões lá dentro do método Kev. Para que a gente possa entender que, de fato, nós somos algo muito diferente daquilo que somos condicionados a pensar que somos. Legal. E você falou que, né, nessa sua jornada antes do Kev, você desenvolveu ansiedade, né? Desenvolveu depressão. E para quem sofre esses sintomas, né? O método Kev é recomendado? O método Kev, ele é recomendado sim, até porque nós temos lá momentos que nós fazemos alguns exercícios. São exercícios práticos, mas que mexem muito com o nosso inconsciente. Como eu falei antes, né, o nosso inconsciente é que vai dirigir a nossa vida até que a gente se torne consciente de quem a gente é. Então, a depressão, a ansiedade, a depressão, por exemplo, ela é um excesso de passado, onde você se culpa por algo não ter saído como você queria ou como você esperava, ou por você não estar mais vivendo aquela situação que antes era tão boa e você se culpa por não estar vivendo mais aquilo. E a ansiedade é o contraponto disso. A ansiedade é uma busca no futuro para sanar essa dor que você está vivendo, esse desconforto que o presente te apresenta. Então, a maioria das pessoas não consegue viver no presente, não consegue viver no agora. Apenas vivem transitando entre um passado de dor e um futuro de expectativas. E nem o passado e nem o futuro são tempos que existem, né? O passado já passou, não existe mais, e o futuro ainda nem chegou. Então, o método Kev, ele te conduz a viver no agora, né? Que até eu falo as falas de Jesus, eu reproduzo lá dentro, quando eu falo, nós precisamos entender e compreender que nós vivemos oscilando e caminhando sempre nas portas e caminhos largos que nos levam à perdição, que Jesus falou muito, né? Muitas são as portas largas, né? Que é do caminho da perdição. E a porta estreita, qual será essa que Jesus se refere, né? É a porta do agora, é a porta da eternidade, que ela sim, este agora é sempre. Eu até conto, Laís, uma passagem de um livro que é Um Novo Mundo, do filósofo Eckhart Tolle. Ele fala que nós somos mendigos, porque nós sempre buscamos fora aquilo que sempre esteve dentro. Então ele conta um episódio de que um senhor estava passando, né, perto de um viaduto, e ele se depara com um mendigo, com um morador de rua, e ele vê que esse morador de rua está sentado sobre um baú antigo, e ele resolve se aproximar, e o mendigo vai logo lançando o chapéuzinho para ele, falando, me dá uma ajudinha, me dá uma esmolinha, o senhor pode me ajudar?
E aí aquele senhor fala, olha, hoje eu não tenho dinheiro, não quero te ajudar, não posso te ajudar, mas eu tenho uma pergunta para fazer, posso fazer? E aí o mendigo fala, pode. E ele faz a pergunta dizendo assim, o que tem aí dentro deste baú que o senhor está sentado? E aí ele fala, aqui não tem nada não, isso aqui é um baú velho que eu sento, né, eu não tenho onde sentar mesmo, aí me deram isso aqui, eu tô sentada aqui há muito tempo, isso aqui não tem nada não. E o senhor insiste, mas você já abriu esse baú? E aí o mendigo diz, não, nunca abri não. E o senhor insiste, mas então abra esse baú, vamos ver o que tem dentro. E o mendigo fica naquela luta ali, dizendo que não tem nada, que é tempo perdido, que já faz não sei quantos anos que ele tá ali, e esse baú nunca foi aberto, é um baú sem valor. Até que aquele senhor insiste na pergunta e diz, vamos abrir esse baú? E aí tiveram tanta dificuldade de abrir a tampa do baú, aquilo estava tão emperrado porque nunca foi aberto. E quando conseguiram abrir, se deparam com um grande tesouro, né? Tinha um grande tesouro ali guardado dentro daquele baú e o mendigo sentado em cima pedindo esmola, né? Então o autor nos refere que nós somos assim também, somos como mendigos, que nós sempre buscamos fora, né, em relacionamentos, somos mendigos afetivos, financeiros às vezes, né? Mas por que será que a gente não olha para dentro se nós temos um tesouro guardado em nós? Que é justamente a nossa centelha divina, que precisa ser desperta. Eu costumo falar que a nossa essência, né, que ela é divina, é como se fosse o miolinho da cebola, que ela é revestida por aquelas camadas, daquelas cascas da cebola. E o método Kev vem justamente propor que a gente tire camada por camada dessa cebola, né? Tire todas as cascas, as camadas mais grossas, as camadas medianas, até que a gente consiga ali nos deparar com aquela essência, que ali sim tem vida. E essa é a proposta do método. Que legal. Raquel, e falando um pouquinho sobre, agora, propósito. O Kev, ele nos proporciona, né, a olhar para dentro, a nos conhecer. Nessa jornada, por exemplo, se a pessoa está querendo buscar algo a mais, ela não está com dor, não está, né, depressiva, com ansiedade, se ela estiver buscando esse propósito, com essa jornada, a gente consegue ter alguma clareza nisso? Porque você até então fala da espiritualidade, né, no quarto módulo. Uhum. A gente consegue ter isso? Essa visão do que é o nosso propósito? Uhum. Laís, quando você fala assim, tem pessoas que não estão sofrendo, tem pessoas que não têm problemas físicos, não tem nada disso, mas será que ela conseguiria encontrar o propósito dela? Aí eu já te respondo, este é um engano nosso, de achar que tá tudo bem com a gente, mas se a gente não tá vivendo o propósito, já tá aí alguma coisa errada com a gente, porque a todos nós, sem exceção, foi elaborado um plano para que a gente vivesse, encarnasse e realizasse esse propósito. E se a gente não está vivendo esse propósito, se a nossa vida é apenas o fazer, como eu te falei, às vezes a gente tenta se preencher buscando no fazer, né? Então, assim, eu faço para ter, para só assim eu ser valorizado. Este é o maior engano de um ser humano, achar que a gente não tem problemas, achar que tudo tá certo, e a gente não mergulha no mais profundo que tá lá na essência que eu falei agora, né? Na essência da cebola. Nós estamos guardando a nossa essência, nós precisamos desencapar tudo isso. E é lógico que se as pessoas querem viver os seus propósitos, mas ainda não descobriram, é porque tem algo impedindo isso. E o que impediria de você estar desenvolvendo o seu propósito? Você não está alinhada ao agora. Ou você está no futuro, ou você está no passado. Quando você se alinha com o agora e você entende que só o agora tem vida e que a vida ela acontece através de você, aí você se alinha com o teu propósito e você vê que tudo, o teu olhar ao redor muda, o seu relacionamento com familiares muda, no ambiente de trabalho muda, a prosperidade te alcança, as oportunidades batem na tua porta. É muito diferente de você sair correndo atrás das oportunidades. A coisa se inverte, e eu falo por mim mesma, tudo mudou na minha vida, a partir do momento que eu descubro quem eu sou e eu entendo. Então, ter essa sacada, esse insight, é pura inspiração divina. Então, quando, né,
Deus fala com a gente que ele tem os propósitos, que é sempre levar a humanidade para a sua evolução, e lógico, não é uma evolução material, embora isso seja consequência, mas é uma evolução espiritual, e nós estamos todos adormecidos. Nós pensamos às vezes que só pelo fato de eu buscar uma igreja, que ali já a minha espiritualidade está garantida, e às vezes não é bem assim. Às vezes eu estou projetando ali num evento religioso algo que me melhore, e na verdade eu não consigo ter comunhão ali com o Criador. Eu preciso de fato olhar para tudo isso e entender que eu sou uma centelha divina, e isso precisa ser desperto dentro, não buscar fora. Entende, Laís? Entendi. Então se a pessoa só está pensando nesse buscar algo, ela tem que curar ali primeiro para isso ser clareado, né, na vida dela. Mas então, eu era essa pessoa. Como eu te falei, eu tinha várias formações, né, nas áreas das terapias. Eu não consigo nem enumerar, Laís, o tanto de terapia, o tanto de formação que eu tenho. Só que elas não deram conta da minha dor. Ou seja, eu estava camuflando, tentando cuidar do outro, tratar a dor do outro, mas eu não olhava para a minha dor. E aí quando essa dor escancarou, que eu sangrei mesmo, as minhas emoções ficaram ali à mostra, e eu me permiti ser vulnerável e assumir que eu estava totalmente, destruída emocionalmente, que ali eu falei, não, tem uma coisa errada. Eu já tenho meio século de vida, e não é possível que eu vou passar os demais anos que eu tenho de vida nessa mesmice, só sofrendo. Será que a vida é para isso? Cadê a vida plena que Jesus veio nos mostrar, nos garantir que ele veio para que nós tivéssemos vida e fosse uma vida em abundância? Eu queria experimentar isso. A minha fé me condicionava a isso. E aí foi quando eu fui, me conhecendo, e cada dia mais eu estou nessa busca, e todo dia, Laís, é um passo a mais nessa escada, em busca da minha espiritualidade, da minha maior conexão com o divino. Que legal. E fala um pouquinho também, por exemplo, às vezes as pessoas estão ou vivendo um passado, ou vivendo um futuro que não chega, e nunca está ali no presente. E aí, assim, às vezes quando acontece alguma coisa ali, a pessoa não aceita. E aí isso ela acaba alimentando alguma coisa, por exemplo, um término de relacionamento, vamos supor. Aconteceu ali e a pessoa não aceita, e aí ela fica angustiada, ou ela fala assim, por que as coisas acontecem só comigo? Fala um pouquinho dessa aceitação ali das coisas, das circunstâncias que acontecem com a gente no presente. Uhum. Nós vamos julgar aquilo que estamos vivendo sempre usando uma lente construída através do nosso passado, através daquilo que nós experimentamos. É aquilo que eu falei há pouco. Eu vivo uma circunstância e você também. Mas a interpretação que você dá para aquele fato e eu vou dar uma interpretação totalmente diferente daquilo que você deu. Então nós vamos viver o mesmo fato tendo experiências diferentes. Então, Laís, quando a gente fala do sofrimento, o sofrimento ele vem atrelado à não aceitação. Quando você julga que aquilo te fez mal, que aquilo foi ruim para você, e quando você não aceita o fato como ele aí sim isso gera em mim um imenso sofrimento. E aí é lógico que eu vou ficar condicionada a isso, eu vou me aprisionar neste tempo de passado, ou sempre querendo fugir disso, me lançando lá em expectativas futuras. Se eu conseguir encontrar um carro que alcança as minhas expectativas, eu vou comprar, daí eu vou ser feliz. Se eu fizer aquela viagem para a Inglaterra, aí eu vou ser feliz. Se eu conseguir um casamento, aí eu vou ser feliz. Se eu conseguir aquele trabalho, aí eu vou ser feliz. Então você projeta fora, no fazer, no ter e não no ser. Isso é uma desconexão total, Laís. Não sei se consegui responder o que você perguntou. Sim. Porque assim, a questão da não aceitação, então, é o sofrimento, é o julgamento que eu dou para aquela circunstância. Sim. É isso? Laís, o fato é apenas um fato. Então ele como é que eu vou te falar? Ele é imparcial. O fato apenas aconteceu. Mas se você lança seu julgamento
sobre o fato, você vai lançar uma interpretação. Ah, eu fui lá na Laís fazer o podcast e a Laís no início falou assim, assim, assado, e aquilo me machucou. Ou seja, eu julguei um fato. Apenas a Laís fez um comentário, mas eu julguei que aquilo que a Laís falou foi para me ofender, foi para me humilhar. Então eu lanço ali uma não aceitação daquilo que a Laís me falou. E eu vou me apegar a esse sofrimento. Então, quando a gente fala da não aceitação e do julgamento, eles são pares no que me leva a fazer esses episódios de sofrimento. E eu acho que Deus é tão generoso que sempre Ele nos dá a chance de nós consertarmos isso em nós, de nós curarmos isso em nós. Porque quando nós julgamos, Laís, nós acusamos. E nós sabemos bem quem é o acusador, né, do mundo que vivemos. Então a gente precisa, nós sabemos sempre também que a nossa luta ela é espiritual, ela acontece dentro da nossa mente, então não é algo que nós vamos lutar ali, né, que nós fisicamente vamos viver ali uma batalha, como São Paulo falou, né, não é uma batalha contra carne e sangue, é uma batalha espiritual, contra potestades e principados. Então nós precisamos ter essas verdades claras e entendermos que a partir do momento que eu julgo, que eu acho que eu conheço o bem e o mal, né? Que o mal entra no mundo a partir do momento que nós passamos a julgar aquilo como bom ou ruim, o mal passa a me constituir. Então, tudo que eu vou viver, eu vou lançar um julgamento a partir daquilo que está em mim. Então, o mal está em mim. Porque se eu reconheço que aquilo que você fez ou falou contra mim foi ruim, né? Foi mal, é porque o mal já está em mim. É a mesma coisa que eu falar para você assim, ó, vamos provar um esbolofo? Como que você vai reagir, Laís? Como você reage e falar, Laís, vamos provar um esbolofo? Vou não, nem sei o que é isso. E não sabe o que é isso. Então você não teve julgamento. Uhum. Por quê? Porque você não conhece o que é um esbolofo. Se você conhecesse o esbolofo, você já ia torcer o nariz, falar, não vou, credo, eu, não. O que a Raquel tá achando, me convidando para fazer isso, entende? Ou seja, você só passa a julgar os fatos quando algo que tem relação com o fato já existe em você. Entendeu? Por isso que entra o julgamento na história, quando nós passamos a julgar que aquilo aconteceu e não foi bom. Porque se não foi bom é porque o algo não bom já está dentro de mim. Eu não consigo julgar algo como bom ou ruim se o bem ou o mal não estiver já dentro de mim, já não me constituir. Entendeu? Entendi. É aquela frase popular, né? Aceita que dói menos. E dói bem menos. Mas aí precisa de... porque se a gente não aceitar, né? A gente vai sempre julgar o ruim, né? Porque quando é bom, a gente julga o que é bom e julga o que é ruim. Só que o ruim vai nos martirizando, né? Então, cada vez que a gente não aceitar e for julgar o ruim, aquilo vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. E o sofrimento vai aumentando, né? A raiz de todo mal é a iniquidade, né? São as injustiças. Porque às vezes o que você falou pra mim, Laís, você apenas falou, você colocou a sua posição e acabou, e é isso. O fato, ele é neutro, né? Mas aí o julgamento que eu lanço sobre aquilo é que é o problema. Então eu sempre falo assim, que a realidade, ela tem uma fórmula. É o fato versus a interpretação que eu dou aos fatos cria minha realidade. Por isso criamos realidades o tempo inteiro, porque julgamos o tempo inteiro. Só que nós éramos para vivermos uma vida plena, para criarmos abundância, alegria, felicidade, um mundo de paz. Só que a paz não está em nós. Se a paz estiver em nós, nós vamos criar um mundo melhor, um mundo pacífico, mais o que está em nós. É essa luta, essas acusações, e é uma luta complicada de se vencer. Ela é constante, né? A luta, as batalhas espirituais, elas são complicadas, né? Porque a gente não vê, não tem um alerta que aciona e fala assim, Raquel, pera, você errou. Não. Se eu tiver consciência, eu vou parar e vou falar, puxa, eu vou rever isso aqui, eu vou lá pedir desculpa, eu julguei, não era assim. Eu ainda caio muito nisso, mas eu tenho consciência. Então, assim, eu fico pouco tempo nesse espaço, né, de julgamento. E aí depois eu falo, Raquel, caramba, você não é isso, você não é esse falso eu. A tua essência é uma essência pura, é uma essência divina. Não julga o outro, apenas acolha. E também não se julgue, né? Não se autocondene, se ame, se perdoe. A falta do perdão
Laís, tem levado muitas pessoas, inclusive, a ter câncer, que fica anos, né, nutrindo aquelas emoções, ficam apodrecendo ali dentro do coração da gente, e a gente não libera perdão, nem para nós e nem para o outro, e a gente fica remoendo, como se aquilo, né, como se eu fosse capaz de controlar as variáveis. Eu não controlo ninguém. Então, a partir do momento que eu quero controlar as coisas, eu já me perdi de quem eu sou. Porque aquela pessoa que sabe quem ela é, ela aceita os fatos como são. Porque não tem como você não aceitar aquilo que já é. É a mesma coisa eu falar assim, olha, eu não gostei dessa caneca, mas a caneca já é. Uhum. Ela já é a caneca, ela já foi feita. Eu tenho que aceitar, eu tenho que amar, gostar de beber minha água nela. Entendeu? Eu tenho que me satisfazer com aquilo que eu já tenho. Tá ótimo, é muito, tá ótimo. Eu sou uma pessoa, que eu falo, muito abençoada. Se a gente conseguisse agradecer, sermos gratos, nós viveríamos um mundo muito diferente. Porque eu falo que a gratidão, ela precisa nos constituir, mas não a gratidão de falas. Ah, muito obrigada porque você fez isso. Não, é a gratidão pelo ser. É essencial mesmo sermos gratos. O coração grato se aproxima de Deus, com toda certeza. Uhum. E o orgulho, ele tem uma função nesse meio também, né? Se a pessoa, que nem na gratidão, tem pessoas que não conseguem nem, né, ser grato, sei lá, pelo prato do dia que ela teve, né? Então, a gratidão, o orgulho, se a pessoa tem orgulho, ela não consegue ter essa clareza, né, da gratidão também. Não nem a questão da aceitação, né? Exatamente. Eu fui uma pessoa, Laís, que para eu viver o que eu vivo hoje, eu precisei me quebrantar, mas de verdade. Quando eu olhei para mim, eu vi o tamanho do meu orgulho, eu falei, meu Deus do céu, eu não me conheço, olha o que eu tô fazendo. Né? Eu queria que o mundo girasse ao meu redor, que as coisas fossem como eu tivesse planejado, que, enfim, eu queria controlar muito. E aí, Laís, a gente se engana, né? Porque o orgulho faz a gente ficar meio que cego. Parece que a gente não enxerga os fatos como são. A gente não consegue ouvir o que a outra pessoa, né, vai dando de dica pra gente, vai orientando. A gente se torna, assim, os senhores da razão. Eu até comprei uma almofada uma vez que estava escrito assim, Senhora Dona da Razão, né? Porque eu sempre falava, gente, de fato, toda vez que acaba uma discussão, eu quero estar certa. E nem sempre eu estou certa, né? Então eu tive que quebrar muito esse orgulho, porque o orgulho, ele faz parte do nosso ego que está ferido, da nossa identidade que está ferida, né? Então é bem por aí que você falou mesmo, o orgulho nos afasta, é como se ele mexesse com os nossos hormônios. Eu até falo, tem uma aula lá dentro do Método Kev que eu falo muito sobre o orgulho, que a gente costuma apontar os nossos dedos para o outro, para o erro do outro, mas quando falam de nós, parece que os outros nos conhecem muito mais do que nós mesmos nos conhecemos, né? Por quê? Porque somos orgulhosos. O orgulho, acho que Santo Agostinho fala que o orgulho tem que ser estudado, até separado dos demais instintos humanos, né? Que as religiões chamam de pecado, porque ele atrapalha tudo, né? Se você tem orgulho, ele não te deixa ver a verdade, ele não te deixa escutar, ele não te deixa viver novas oportunidades, porque sempre vai estar ali vivendo algo que a pessoa está totalmente iludida com aquilo. Aí quando a gente fala assim, nossa, mas será que só ela não percebe que ela faz isso? Será que só ela não percebe que ela é assim? Não percebe, porque o orgulho é uma coisa que cega mesmo a gente. Às vezes a verdade está tão escancarada, né? E Jesus falou, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus não falou que a verdade vai libertar, mas ele falou, conhece a verdade, e a verdade te libertará. Então você precisa conhecer a tua verdade, conhecer e saber que você é orgulhoso, e por conta deste orgulho você está sendo separado de algo muito especial que você pode estar vivendo ainda, né? E usufruir de algo muito bom, de tudo em abundância, porque tudo está disponível no mundo em abundância. A gente só não consegue acessar, porque muitas pessoas sequer sabem que são orgulhosos. Então, até é bíblico, né? Fala que acho que o orgulho antecede a queda, né? A soberba antecede a queda. Que queda? A queda do ser humano, ou seja, a gente vai se despedaçar achando que as coisas precisam
ser como nós queremos e elas não são. A gente vive em relacionamentos e às vezes, né, as variáveis fogem do nosso controle. Eu não posso planejar algo contando com que você vai fazer exatamente do jeito que eu planejei. Você é uma outra pessoa que vai fazer do seu jeito, vai dar a tua cara para aquela história, né? Então, quando a gente quer controlar demais, que a gente é orgulhoso demais, a gente, de fato, eu já falei e vou repetir, a gente fica cego e surdo para a verdade. A verdade não consegue ser desperta em nós, porque nós não permitimos em razão do orgulho que nos separa da verdade. Legal. E a gente está chegando aqui nos minutos finais, né? Passou Raquel, rápido, passou. Né? A sessão hoje foi espetacular. Então, Raquel, bacana a nossa conversa hoje sobre autoconhecimento e espiritualidade, né? Você tem o canal lá no Instagram, né? Agora Sim. Tem o canal no YouTube também com o nosso novo podcast. Aqui a terapia de casa. E o Instagram lá para quem quiser acompanhar a Raquel, lá você, né, coloca, tem muitos conteúdos falando sobre o autoconhecimento, a espiritualidade, quem quiser, né, tá seguindo a Raquel lá, que é o Terapia de Casa. Isso, né? Isso mesmo. Raquel Alves, né? Terapia de Casa. Laís, que prazer, né? Abrir o nosso canal com essas questões tão profundas. A maioria das pessoas estão perdidas mesmo, e eu acho tão legal falar dessa passagem da porta larga, né? Das portas largas, que são os caminhos da perdição, e que a porta estreita, ela é na vertical, ela é no agora. Eu até gosto de contar o caso, né, do fiado. Eu ia num botequinho toda manhã comprar pão e eu chegava lá e tinha uma placa escrita assim, fiado só amanhã. E eu falava, nossa, ainda bem que eu vim hoje, porque amanhã isso aqui vai ter uma fila. E eu me preparava para ir no outro dia e chegava lá, não tinha ninguém. Eu falava, ué, cadê o povo que ia comprar fiado hoje, né? Só que quando eu me deparava com a plaquinha, era a mesma plaquinha dizendo fiado só amanhã. Ou seja, o presente, o amanhã, ele é sempre hoje, né? Ele é sempre o presente. O amanhã nunca chega. Então não adianta a gente planejar, fazer isso ou aquilo, porque existe sempre algo a mais que vai acontecer se a gente deixar a vida acontecer através de nós e vivermos o agora, vivermos este presente e não condicionados às coisas que já passaram e muito menos lançarmos nossos projetos, nossas expectativas num futuro que ainda nem aconteceu. Precisamos, sim, nos valer de um passado, pelas experiências, tirar experiências positivas do que vivemos, para que possamos construir, né, uma vida melhor, com menos erros, mas que o agora, ele é a eternidade. Nós sempre vivemos no agora. Nós começamos o nosso podcast aqui há 1 hora atrás, ou seja, começamos no agora. Estamos terminando 1 hora depois e ainda é agora, né? Então, o tempo sempre é agora. O podcast no Porta Estreita. Estamos na Porta Estreita. Boa sacada, Laís. É isso aí. Pessoal, obrigada por vocês estarem aqui. É um prazer tê-los todos vocês aqui. E o nosso canal está lá, né, no Instagram, Terapia de Casa, e novidades estão vindo por aí, né, Laís? Sim, vamos trazer muitos assuntos referente a autoconhecimento e espiritualidade aqui. Então, nos acompanhe, se inscreva aí no nosso canal e vamos para o Terapia de Casa. É isso aí, aqui a terapia é de casa.